essa que eu quero abordar com o senhor. Ali no peito dele ali um adesivo, é a alimentação parenteral, é isso, no peito esquerdo. É por ali que ele está se alimentando via corrente sanguínea. Jesus, eu acredito que sim, né? É muito comum nesses casos como do ex-presidente, o intestino para de funcionar, a gente fica sem se alimentar e a gente precisa, quando é um período longo, restabelecer uma forma de nutrir o paciente. Se o tubo digestivo não é possível, a gente opta pela via parenteral, até de forma precoce, no segundo, terceiro dia, para que a gente possa dar ao organismo o que ele precisa para seguir o processo de recuperação e pronto restabelecimento no pós-operatório. Me parece também que ele está ali com 2 drenos. Eu não sei se o senhor está acompanhando a imagem, assim como nós estamos acompanhando aqui também. São 2 drenos ali, me parece, 2 bolsas que são penduradas ali, olha, abaixo da linha de cintura ali, na frente da bermuda Sim. dele, uma à direita e uma à esquerda. O que é aquilo ali, doutor? Vamos lá. Eu consigo ver bem na imagem. O dreno a gente sempre usa para monitorar alguma situação crítica no organismo. Ele fez uma cirurgia com 2 objetivos, né? A análise, ou seja, tirar as aderências das alças intestinais para restabelecer o trânsito, e também uma reconstrução da parede abdominal. É muito comum a gente fazer um descolamento grande da parte da musculatura nessas cirurgias, e quando a gente finaliza, a gente deixa um dreno para poder evitar a agressão e até mesmo algum impacto em menor infecção no pós-operatório, ali na parte da parede abdominal. Então, esses drenos eles têm esse objetivo, ali quando é no nível da parede. Quando é dentro da cavidade abdominal, como foi o caso das cirurgias anteriores, aí ele busca monitorar outras situações, como sangramento, alguma falha de anastomose do intestino, mas não é o caso dessa cirurgia atual, pelo que a gente está tendo acesso aí pela imprensa. Bom, aí sobre o dreno, a gente vê ali que são 2 cânulas saindo na linha de cintura ali, na altura da cintura dele, uma para a direita e outra para a esquerda. Me parece que dali são 2 bolsinhas fechadas ali e a gente percebe ali um líquido mais escurecido, me parece que é um pouco de sangue ali. Para a gente entender, para o leigo entender, essas bolsinhas estão ali e não há uma saída para um recipiente maior, então mostra ali que é um dreno de uma situação aparentemente controlada e ali também é um dreno de monitoramento, dependendo da coloração, da quantidade de líquido que vai sendo acumulado ali, pode ser um sinal de alerta para a equipe médica, é isso? É isso, exatamente isso. É muito bom a gente poder abordar, né, porque é uma dúvida muito frequente do leigo. O dreno ali a gente chama aquele reservatório a gente chama de perinha do dreno, que ele parece uma pera, né? Ele fica com a pressão negativa. Se você parar para observar, ele está um pouquinho fechado, e ele tem uma pressão que ele tende sempre a abrir. Qual é o objetivo disso? Não deixar nada acumular na outra ponta, onde está a cânula do dreno. Então ali ele fica como se ficasse aspirando, né, o que está ali dentro. A gente monitora o aspecto da secreção, a quantidade e algum sinal ali que possa chamar a atenção nossa. No caso do aspecto que a gente está observando, é um aspecto que a gente chama de hematoma, como se fosse aquele sangue. É típico mesmo da cicatrização, da evolução no pós-operatório e absolutamente dentro do que a gente tem de expectativa nesses primeiros dias de pós-operatório de uma cirurgia dessa. Ontem a gente conversou com um colega do senhor, um cirurgião também do aparelho digestivo, cirurgião gástrico, e a gente abordou aqui os riscos que ocorrem em uma cirurgia como essa. Por exemplo, manipulação, uma cirurgia aberta, 12 horas, manipula-se e muito o intestino ali. Pode ter a tal da fístula, né, um pequeno ferimento ali no intestino, aquela secreção pode ir se acumulando ali na cavidade abdominal. Então, se isso acontece, por exemplo, que pode até ser um foco de infecção, um dreno como esse já sinaliza algo ali que mereça uma atenção maior dos médicos. Opa, pode ter ocorrido uma fístula,
tem um acúmulo aqui fora do comum na cavidade abdominal de secreção, de líquidos, acende o sinal de alerta. Exato, exato. A gente fala o seguinte, a função do dreno, ela é monitorar alguma situação. Então, por exemplo, dentro da cavidade abdominal, a gente utiliza muito nas cirurgias de intestino, justamente para monitorar alguma situação, algum conteúdo, uma secreção que possa estar denotando algum tipo de infecção ou algum tipo de extravasamento de algum conteúdo intestinal ali na cirurgia. Mas veja, isso é muito comum quando a gente tem cirurgias que atuam com ressecções do intestino ou com reconstruções do intestino, quando a gente separa e reunifica a alça intestinal. De todo jeito, sempre a gente procura deixar o dreno para a gente poder ter essa monitorização. Essa é uma situação no tubo digestivo, existem outras, né? Quando faz uma cirurgia no fígado, no estômago, sempre que a gente tem uma anastomose, sempre que a gente tem uma manipulação de estruturas mais nobres, a gente busca deixar um dreno para justamente, como você bem monitorar uma situação de risco e se estar um passo à frente, antever a ela, para a gente poder diagnosticar assim que ela sinalize para a gente que tem alguma coisa acontecendo. Para a gente entender aqui e não confundir também, uma cânula ali saindo pelo nariz, na verdade uma cânula que foi colocada, uma sonda nasogástrica, né? E aquilo ali não é para alimentar o paciente, é para tirar qualquer líquido, qualquer conteúdo dali de dentro do estômago. Afinal de contas, a alimentação está vindo aqui via parenteral, direto na corrente sanguínea. É isso. Veja, quando a gente tem um quadro de aderência, o intestino para de se movimentar, o nosso tubo digestivo a gente deglute e ele tem movimento, a gente chama de onda peristáltica, que vai conduzindo esse alimento por todo o tubo digestivo no seu digestão. Quando a gente tem uma obstrução por aderência, esse movimento para. E, além disso, quando a gente tem uma movimentação, quando a gente tem uma manipulação, melhor dizendo, dentro da cavidade abdominal, esse trauma cirúrgico é muito comum, a gente tem uma condição que a gente pare essa movimentação do intestino. Só que o nosso corpo ele produz substâncias o tempo todo. O estômago produz líquido, o intestino produz líquido, o pâncreas. Isso, se não drenar de alguma forma, isso vai se acumulando. Então, o objetivo dessa sonda que o ex-presidente Jair Bolsonaro está usando pelo nariz é justamente drenar essa secreção, não deixar isso se acumular, porque dessa forma, além de um conforto maior para ele no pós-operatório, você evita daquilo distender, né, daquilo aumentar o conteúdo do intestino e impedir de seguir funcionando. Então, isso tem uma função de drenar para aliviar e a gente conseguir ajudar o intestino nessa recuperação, até que ele volte a ter os movimentos espontâneos dele, e aí ele vai passar a carrear não só essas secreções que a gente produz, como também permitir voltar à alimentação via oral, e aí o processo digestivo segue normalmente, como em todos nós, e podemos suspender a nutrição parenteral na veia progressivamente até o pronto restabelecimento. Doutor, a gente vê ali a profissional com a luva azul, o paciente andando, muito provavelmente é a fisioterapeuta ou alguém da equipe de fisioterapia. A gente acha que fisioterapia é só levantar peso, mas ali isso faz parte do processo de fisioterapia também. Essa caminhada, e entra nesse contexto também a meia de compressão ali que ele está usando. Eu queria que o senhor explicasse aí essa cena, o que está acontecendo aí em relação à fisioterapia, a importância da caminhada e aquela meia de compressão. Jesus, isso é fundamental. Assim, a gente fala toda cirurgia de grande porte, óbvio que tem um desafio da cirurgia, da técnica operatória, mas o que vai impactar muito na recuperação do paciente é justamente essa etapa e o quanto a gente consegue mobilizar esse paciente precocemente, tá? Então, a fisioterapia a gente sempre divide fisioterapia respiratória, para a parte do pulmão, e a motora, que é justamente para a gente manter o tônus muscular, para a gente caminhar. Existe uma função importante no caminhar, no quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro, que conforme a gente caminha, nossa musculatura
musculatura contrai, ela funciona como um estímulo externo sobre as alças intestinais, porque a gente contraindo a musculatura está como se fosse ali um efeito externo de compressão, dando o retorno dessa movimentação. Tá? A meia, ela tem uma função também de ajudar no retorno venoso e diminuir o risco de trombose. Cirurgia de grande porte, um paciente de maior idade, ele tem sempre o risco maior de fazer uma trombose venosa, que começa nos vasos da perna e sobe no pulmão. Então, a função dessa meia elástica, ela é também de prevenir algum quadro de essa recuperação, né, essa assistência é o que a gente espera de todo o paciente, que poucas horas, né, após a cirurgia possa estar caminhando, possa estar tendo um restabelecimento e envolvido na sua recuperação. Né? O ex-presidente parece estar bastante envolvido nessa recuperação, nessa fase do pós-operatório. A gente pode comparar essa meia de compressão e esse tempo que ele ficou ali na mesa de cirurgia, 12 horas, com a síndrome do viajante, né? Aquele indivíduo que vai dentro do avião, voos intercontinentais, 12, 14 horas sem levantar e surge um trombo ali na perna, passei pelo organismo e vai dar uma embolia pulmonar. Eu não sei se pode dar AVC, se é esse mesmo trombo que pode dar um AVC, ou até mesmo um entupimento ali no coração, um infarto, enfim. Aí eu queria que o senhor explicasse, primeiramente, essa diferença e, em segundo lugar, ainda sobre a meia de compressão e essas primeiras horas, o risco que um paciente que passou por esse tipo de cirurgia ainda pode estar correndo. Porque o paciente começa a caminhar ali, a gente está falando de um procedimento aparentemente simples, mas que pode salvar a vida do paciente. Ele passa pela cirurgia, mas ele pode ter um problema seríssimo, até mesmo causar a morte por causa da tal da embolia ali. Exato. Vamos lá. A primeira pergunta que você falou, em relação ao síndrome do viajante, é exatamente isso, né? A gente, muito tempo parado, e isso dificulta o retorno venoso, pode formar um trombo que leva a uma embolia pulmonar. É um pouquinho diferente do trombo que normalmente dá um AVC, que normalmente está relacionado a algum problema com a frequência cardíaca e não tanto de uma embolia profunda. Embora, em tese, até possa um desencadear o outro, tá? Viagens extensas, sempre é recomendado a cada 2 horas levantar, dar uma transitada no avião, ou se for uma viagem de ônibus, descer nos pontos de parada para poder dar uma caminhada. E é recomendado também usar meia compressiva elástica em viagem de grande extensão. Não precisa ser uma viagem também. Nós, por exemplo, cirurgiões, realizamos essas cirurgias grandes de 12 horas, a gente tem que usar meia compressiva, né, como todos os profissionais que ficam muito tempo em pé, para evitar esse risco. Tá? Então, isso em relação a essa compressão que você me perguntou. Em relação ao pós-operatório, veja, pós-operatório, além da gente ficar muito tempo na cirurgia, há uma tendência a ficar muito tempo acamado na recuperação no CTI, na unidade de terapia intensiva, tá? E existe um trauma, né, cirúrgico provocado ali pela cirurgia que gera uma resposta inflamatória no nosso organismo. Tudo isso aumenta a chance de alguns eventos no pós-operatório. Um deles é embolia. Aumenta a nossa demanda do organismo e isso leva risco de embolia, risco de infarto e alguns outros eventos no pós-operatório. Então, por isso, para muito de perto essa situação. Primeira coisa, compressões. Primeira atitude, compressão mecânica, né? Meia de compressão, compressor pneumático, é um compressor que fica ao redor da perna, bombeando e desbombeando para estimular esse retorno venoso. Com o tempo, entra com o que a gente chama de profilaxia medicamentosa, entra com medicações que vão ajudar a prevenir a coagulação com anticoagulantes orais. Entendeu? Esse período, em tese, ele é maior nas primeiras 72, 96 horas. Mas a gente fica todo o período de internação numa condição adversa daquela nossa, no dia a dia. Então,
é recomendável, durante a internação, ter algum tipo de profilaxia para trombose, seja ela mecânica ou seja ela medicamentosa, como eu falei. Doutor, então estamos nesse período de 96 horas. Então, a gente sabe que nas primeiras horas, principalmente as primeiras 48 horas, os riscos são, né, descobrir que teve algum corte, algum ferimento e pode resultar numa infecção, risco de morte. Quando a gente fala de infecção, é um risco de morte que não pode ser desconsiderado, não pode ser ignorado. Quando a gente fala de trombose, a gente sabe que um trombo, uma trombose, uma embolia pulmonar, pode ser fatal. Então, é um outro risco de morte enfrentado por qualquer paciente que passa por uma cirurgia desse porte, né? Entre outros riscos. Quando é que a gente vai poder dizer, olha, passou aqui o período mais crítico, a partir daqui ele passa a ter o mesmo risco que ele tinha antes da cirurgia, não tem mais aquele risco de morte, um risco mais sério de ter algo mais grave relacionado à cirurgia? Olha, como eu falei, as primeiras 48 horas, 2 dias, são fundamentais. Aí a gente passa por um segundo período aí até o 5º dia, né, dependendo da recuperação do paciente. Agora, enquanto durar a internação, a gente, como eu falei, a gente está sempre numa condição diferente, né? A gente está sempre tendendo a estar mais acamado, a se mobilizar menos. Então, a gente sempre vai ter um risco diferente em relação à população que está, como nós, né, nas suas atividades cotidianas. Eu acredito que, assim, uma cirurgia como essa, os primeiros 5 dias são sempre os dias que a gente tem mais atenção, né? E essa atenção ela vai sendo aumentada ou diminuindo de acordo com a resposta do paciente. Então, uma cirurgia desse porte, mas um paciente com a recuperação que vai vindo boa, que já está caminhando, que já está conseguindo fazer a sua fisioterapia, mostra para a gente uma recuperação melhor, que eventualmente ainda estaria acamado. Eu acredito que nesse quadro, né, passados os primeiros 5 a 7 dias, a gente consegue ficar já mais seguro de afirmar que passou essa fase inicial, e aí aquela recuperação começa a ser mais lenta. Reintrodução de dieta, né, saída da unidade de terapia intensiva, enfim, e aí são coisas muito de caso a caso, né? A cirurgia, quanto mais complexa, quanto mais grave o paciente, ele é mais individualizado, né, de acordo com a resposta que ele nos dá no pós-operatório. Dr. Douglas Bastos, cirurgião do aparelho digestivo, nos ajudando a entender, são muitos aspectos que envolvem uma imagem aparentemente simples ali. Dá para a gente conversar bastante aqui para entender essa recuperação aí pela qual passa o ex-presidente Jair Bolsonaro. Dr. Douglas, muito obrigado pelos esclarecimentos. Uma ótima tarde. Eu que agradeço, Jesus. Uma ótima tarde para você e todos os espectadores.